Oferta, demanda e preço de equilíbrio. No livre mercado, os preços são determinados pela lei da oferta e da procura. O encontro das duas curvas determina o preço de equilíbrio. Nem sempre esse preço permanece neste estado. Existem forças que podem alterar o preço ou a quantidade demandada e ofertada. Muitas vezes, o próprio governo pode agir para forçar o equilíbrio no mercado, quer seja subsidiando determinados produtos ou, por outro lado, sobretaxando outros. A decisão de consumir por parte dos indivíduos e a de produzir por parte das empresas é constantemente afetada pela lei da oferta e da procura. Vamos ver como esses mecanismos de oferta e procura funcionam. O objetivo do consumidor é maximizar o seu nível de satisfação ou seu prazer. Para isso, ele precisa escolher que conjunto de bens e serviços comprar dentre as diversas opções disponíveis no mercado. O consumidor tem o poder da escolha, que é livre e que se limita à sua restrição orçamentária. Demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado. A demanda pode ser interpretada como procura, mas não necessariamente como consumo, uma vez que é possível querer e não consumir um bem ou serviço por diversos motivos. A quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar é chamada de quantidade de demanda e depende de diversas variáveis que influenciam a escolha do consumidor pela compra ou não de um bem ou serviço. Demanda é o desejo ou necessidade apoiados pela capacidade e intenção de comprar, e ela somente ocorre se um consumidor tiver um desejo ou necessidade e se possuir condição financeira para suprir sua necessidade ou desejo. A demanda sempre influencia a oferta, ou seja, a demanda que determina o movimento da oferta. A demanda pode, muitas vezes, ser sazonal, ou seja, ela aumenta ou diminui de acordo com uma estação, com o momento da economia, com a renda da população e etc. Deslocamento de curva de demanda afirma que a demanda muda o consumo conforme a receita-renda que um grupo de pessoas tem. Se aumenta a renda, aumenta o consumo. No aumento de consumo, se percebe que alguns itens passam a vender menos e outros a vender mais. É o caso de alguns produtos que têm assemelhados e custam mais, e têm melhor qualidade. Exemplo, manteiga e margarina. O gráfico fala sobre o deslocamento da curva de demanda da margarina. Analisando o gráfico, você irá encontrar duas linhas paralelas. Uma das linhas indica a situação inicial, a outra linha indica a situação posterior. O que aconteceu? Como se deslocou? Na verdade, as linhas não fazem parte do mesmo momento. Com a melhora da economia, as pessoas vão passar a ter mais dinheiro e comprar produtos sofisticados, e esse vai trazer uma redução na venda da margarina, que é um bem inferior. Nesse caso, a curva se desloca, o preço se manteve, mas a quantidade diminui. Pode acontecer o deslocamento inverso, quando um produto passa a ser mais vendido. Nota-se que a seta está ao lado direito, ou seja, a curva se deslocou. Oferta. A função oferta representa a relação entre o preço de mercado de um bem e a quantidade desse mesmo bem que os produtores estão dispostos a produzir e a vender. A representação gráfica da função oferta é dada à designação de curva da oferta. A relação que se verifica entre o preço e a quantidade oferecida é por norma positiva, resultando daí uma curva da oferta com inclinação positiva, o que significa que quanto maior é o preço, maior é a quantidade do bem que os produtores querem produzir e vender. A explicação para esta relação positiva encontra-se no fato dos produtores concluírem que é mais lucrativo afetar maior quantidade de fatores produtivos à produção do bem sempre que o seu preço aumente, situação que se deve à lei dos rendimentos marginais decrescentes.
Em termos muito simples, a lei dos rendimentos marginais decrescentes explica o fato de que os acréscimos de produção são cada vez menores à medida que se acrescentam sucessivamente mais unidades dos fatores produtivos. Desta forma, para conseguir novos acréscimos de produção, é necessário que os acréscimos de fatores produtivos sejam cada vez maiores, pelo que os acréscimos de custos para produzir sucessivamente mais unidades do bem também sejam cada vez maiores. Tal faz com que o preço exigido pelos produtores para produzirem e venderem sucessivamente mais unidades também seja cada vez maior, de forma a compensar os crescentes acréscimos de custos. Curva da oferta. A curva da oferta consiste na representação gráfica da função oferta, a qual, por sua vez, é a expressão algébrica da relação entre o preço e a quantidade oferecida de determinado bem. Dado que esta relação é positiva, a curva da oferta tem necessariamente inclinação positiva, o que significa que quanto mais elevado for o preço do bem, maior será a quantidade que os produtores querem produzir e vender no mercado. No exemplo abaixo, um aumento do preço P de P0 para P1 originou um aumento da quantidade oferecida de Q0 para Q1. Conclusão. É possível observar neste trabalho que, conforme já foi visto em sala de aula, a economia apresenta forte influência no comportamento dos agentes econômicos. Através da relação entre preço do bem A, bem substituto B, produtos complementares, por exemplo, arroz e feijão, poder aquisitivo e preferência dos consumidores, os agentes econômicos realizam trocas de produtos que mês a mês estão presentes à sua mesa, até mesmo direcionam diretamente grandes investimentos.